Estamos aqui com Adilon dos Santos, não é Alves, né? É, Alves. Branco Santos. Aí do E Alves. queremos estudar hoje o último bloco dessa série sobre spiritual gifts, dons espirituais. Nós já principiamos falando do dom, dos dons do espírito como um geral, como um todo. Depois falamos sobre o dom de profecia, o que é profetizar, quando se manifestou e como podemos esperar que isso se repita no futuro. Dom de línguas, que existem 3 dons de línguas. O dom de línguas de Atos 2, que é o pregador que fala em línguas, sem intérprete. O segundo, que são as pessoas, os membros que falam com Deus, é orar em línguas. E se for em público, tem que ter intérprete. E a falsificação desses 2, ou mais desse segundo, né, que existe em Babilônia e que se manifestou no leste dos Estados Unidos, no Testemunho Espírita, volume 1, tem um capítulo inteiro chamado A Causa no Leste, e no começo do Adventismo, portanto, se manifestou, e que isso não é de Deus, acompanhado de manifestações, fanatismo, né? Marcamos em negrito no sermão passado as partes que caracterizam e que nós queremos fugir dessas aberrações. Queremos fugir de tudo que caracteriza a aberração, que é de outro espírito, mas queremos os 2 autênticos. E hoje vamos estudar do livro Mensagens Cruz, volume 3. Por acaso aqui está em cinza, não sei por que eles fizeram uma tiragem aqui em cinza, do velho e bom livro aqui de Ellen G. White. No final desse livro, o volume 3, que já é o último volume, mais para o final, e também é mais para o fim da vida de Ellen G. White, a seção Enfrentando Fanatismos, né? O caso Mackin. Vamos estudar e ver o que podemos aprender, lições preciosas que Ellen White diz, tá? E aqui não temos slides, mas vamos estar vendo os... aqui você vê novamente, ó. Vamos estar lendo aqui, passo a passo. No começo, não é de autoria de Ellen G. White. Na página EGW Writings, que é onde eu tenho pesquisado no computador, e talvez em alguns apps também mostra a letra azul, azul marinho, azul escuro, quer dizer que não é de autoria de Ellen White. Ó. Por exemplo, aqui, fala, você vai ver, Ellen G. White se encontrava, não está em primeira pessoa, eu me encontrava. Portanto, não foi ela que escreveu, mas em algum momento vai entrar as palavras delas, é um relatório. Tá? Vamos ler aqui a introdução, que não é de Ellen White, mas para a gente entender o contexto aqui, tá bom? A Igreja de Deus muitas vezes foi ameaçada por fanatismos e extremos de uma espécie ou outra. Sucedeu assim nos tempos da Reforma e tem sido assim nos dias da Igreja Remanescente. A seção Fanatismos e Ensinos Enganosos, em Mensagens Escolhidas, volume 2, contém uma porção de advertências oportunas sobre problemas dessa natureza. 2 assuntos não foram, porém, salientados de modo especial nessa seção: o falso dom de falar em línguas e o endemoniamento e expulsão de demônios. Em 1908, o senhor e a senhora Ralph Mackin visitaram Ellen White. Com os conselhos que ela deu nessa ocasião e nos dias que se seguiram, esses 2 assuntos se tornaram bastante proeminentes. O relatório da entrevista e as cartas de conselho escritas depois que Ellen White recebeu instruções sobre esses assuntos em visão foram publicados na Review and Herald em 1972, mais tarde. As partes principais são incluídas aqui para tornar o relato disponível em forma de livro. Tá? Então vamos lá. O caso Mackin. Na quinta-feira de manhã, 12 de novembro de 1908, Ellen White se encontrava no seu lar em Elmshaven, depois que voltou da Austrália, ali já aposentada, bem já idosa, ocupando-se em escrever no aposento reservado para isso. Seu filho, J.C. White... Peraí, não é W.C. White? G.C. White? Quem que é G?
seu filho, foi até lá e lhe disse que havia 2 pessoas na sala de estar embaixo que desejavam falar com ela. Acompanhou, ela desceu as escadas para encontrar-se com Ralph Mackin e esposa. Deparou com um casal bem vestido e aparentemente muito sincero, em seus 35 anos de idade. A senhora White logo ficou sabendo que os seus visitantes eram diligentes estudantes da Bíblia e dos Testemunhos e tinham vindo de Ohio para a Califórnia com o especial propósito de saber se a sua extraordinária experiência de alguns meses atrás contava com a aprovação do Senhor. Então tinham tido uma extraordinária experiência. A conversação com os Mackins foi registrada estenograficamente. A pessoa, enquanto ouvia, escreve de uma forma muito rápida, estenografia. Durante a entrevista por Clarence Chrysler, o principal secretário de Ellen G. White. O irmão e a irmã Mackin declararam que se sentiram impressionados pelo Espírito Santo. Agora começa o relato. Quem são eles? Declararam que se sentiram impressionados pelo Espírito Santo a fazer uma viagem especial ao oeste, na Califórnia, para entrevistar a irmã White a respeito de algumas experiências incomuns pelas quais haviam passado. Durante a semana de oração, quase 3 anos antes, elas se uniram com sua pequena igreja. Eles se uniram com sua pequena igreja em Findlay, Ohio, num período especial para buscar a Deus e pedir o derramamento do Espírito Santo. Então, Mackin agora falando, Nas leituras da semana de oração para aquele ano, todo o artigo recomendava que as pessoas buscassem o Espírito Santo. Em nossa pequena igreja, reservamos 3 dias para o jejum e oração. E jejuamos e oramos por 3 dias, isto é, não constantemente juntos, mas sentimos a necessidade de uma obra mais profunda, de possuir mais do Espírito de Deus. Desse tempo em diante, começamos a estudar a obra do Espírito Santo, pela Bíblia e pelos testemunhos, especialmente do volume 8 e pelo volume 7. E primeiros escritos, isso aqui é dos testemunhos para a igreja, e primeiros escritos, e também um livreto composto de uma coleção de folhetos intitulado Special Testimonies to Ministers and Workers, testemunhos especiais para ministros e obreiros. Achamos que este era um preciosíssimo volume para nós. Ele mostra como em tempos passados foram tratados os homens chamados por Deus, etc. A mensagem que o Senhor me deu particularmente era seguir a vida dos apóstolos. Foram então lidas diversas passagens bíblicas, então aqui esses 3 pontinhos quer dizer que eles falaram mais, mas aqui resumindo. Então, leram diversas passagens bíblicas, incluindo Lucas 24 até o fim do capítulo, terminando com essas palavras: e adorando eles, tornaram com grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Pois bem, Ralph, o homem aqui falando, o Sr. Mackin. Pois bem, eu ensino que esta bênção é a bênção da santificação que eles receberam, que ele lhes conferiu. E quando buscamos a Deus, no caso, se somos pecadores, até nos convertermos, se somos convertidos, fazemos a oração pelo poder da santificação para levar uma vida pura e íntegra. Não que isso seja a obra de um momento, não. Esse itálico aqui é ênfase, não é porque não está no original. Não. Uma vez santificado, santificado para sempre. Eles não acreditavam nisso. Isso não é verdade. Mas devemos fazer nossa petição de modo tão firme e fervoroso que recebamos a bênção. Ela tem o mesmo efeito fisiológico sobre nós. Apenas queremos louvar a Jesus. Apenas queremos louvar a Jesus. E isto nos torna tão amorosos, gentis e bondosos. Notamos, porém, que os discípulos ainda não estavam preparados para sair com essa bênção, a fim de trabalhar para o Mestre. Ele recomendou que esperassem até que do alto fossem revestidos de poder. Então fazemos nossa petição e persistimos pela fé. E o que nos estimulou a fazer isto foi o capítulo intitulado A Sacudidura, em Primeiros Escritos.
Eu já resumi esse capítulo aqui no vídeo chamado Tempestade e Chuva. Você vê o link aqui, ó. Perseveramos pela fé, até que grandes gotas de suor se acumulavam em nossa fronte. Crendo que o mesmo poder que os discípulos tinham era para nós hoje em dia, fomos estimulados a prosseguir. Ó, então, jejum e oração por vários dias, até que grandes gotas de suor se acumularam em nossa fronte. Persistimos. Tinha bastante leitura. Só voltando aqui atrás, ó, vou sublinhar a parte que eles falavam que 3 dias para jejum e oração. Por 3 dias, ok. Não constantemente junto. Tá, vamos continuar. Agora, sobre a repetição da experiência relatada em Atos 2. Quando essa bênção prometida veio sobre nós, enquanto fazíamos as nossas petições a Deus, tivemos a mesma experiência relatada aqui em Atos 2, no tocante aos apóstolos. Quando esse poder prometido veio sobre nós, falamos em outras línguas, conforme o Espírito nos concedia que falássemos. Então aqui aconteceu. Caiu sobre eles. Isso é mais para o final da vida de Ellen G. White. Não é ali a questão do leste que nós vimos da vez passada. Isso aqui já é século XX. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. 1908, tá? Portanto, não tem nada que ver aqui temporariamente com o caso no leste. Então, aconteceu, foi derramada, Atos 2, em Toledo, quando estávamos transmitindo nossa mensagem na rua, um homem que era católico polonês se encontrava na rua quando a senhora Mackin estava falando. E quando o Espírito de Deus veio sobre ela, ele falou por seu intermédio em outra língua, que ela não podia compreender. Esse cavalheiro polonês exclamou: sei o que aquela senhora está falando. Ela está falando em minha própria língua, de uma calamidade que logo cairá sobre esta cidade. Noutras ocasiões, quando alguém participava dessa bênção de falar em línguas, o Senhor pode dar-me a mesma língua e mantemos uma conversação no idioma em que o Espírito de Deus possibilita que falemos. Até 3 ou 4 podem tomar parte na conversação, mas é uma língua estranha para eles, e um espera pelo outro até que este tenha terminado, e tudo é feito com ordem. Em que situação o Senhor pode dar a minha mesma língua e mantemos a mesma língua, então dá para outra pessoa e eles conversam nessa outra língua. Até 3 ou 4 podem tomar parte na conversação, mas é uma língua estranha para eles e um espera pelo outro até que esse tenha terminado e tudo é feito com ordem. Esta é a experiência que recebemos, de acordo com a bênção prometida. Se labutamos em erro, nós o fazemos sinceramente. Mas se isto provém do Espírito de Deus, desejamos segui-lo. Esse Espírito recomenda que examinemos a palavra e que sejamos fervorosos e recomenda que sejamos cuidadosos com a nossa alimentação. Nos recomenda exatamente o que a senhora tem dito. Então, esse Espírito faz recomendações. Nos recomenda. Ok. Nos recomenda. Só uma observação é que temos uma comunicação nas ocasiões quando... Deixa eu ver. Noutras ocasiões, quando alguém participa dessa bênção de falar em línguas, o Senhor pode dar-me a mesma língua e mantemos uma conversação no idioma em que o Espírito de Deus possibilita que falemos. Até 3 ou 4 podem tomar parte na conversação, mas é uma língua estranha para eles. Então, aqui faz referências a Coríntios 14, na questão de dizer 2 ou 3 podem tomar parte nessa conversação, mas certo?
Ok? Então, Certo. só para dizer que faz referência. Sim. Referência a 1 Coríntios 14, 2 ou 3. Isso. Agora, minha esposa. O Espírito opera por meio dela, e cremos que isto é o dom de profecia que deve ser derramado sobre toda a carne. Este Espírito nos conduz à bondade e pureza de vida, e não podemos compreendê-lo, senão que, segundo diz a palavra de Deus, essas experiências constituem o resultado de receber a bênção do Espírito de Deus. Antes de irmos ao local do acampamento, nós só fomos na sexta-feira, minha esposa e 2 outras senhoras, minha mãe e uma outra senhora, a irmã Edwards, cunhada do presidente da associação, antes de irmos para o local do acampamento, esse último ano, as 3 buscaram o Senhor. Eu fui ao centro da cidade a serviço e o Espírito de Deus disse à senhora Mackin que ela fosse ao local do acampamento e cantasse ali. E lá ele lhe diria o que devia cantar. E ela chorou como uma criança, e parecia mesmo que não conseguiria suportá-lo, porque o Senhor lhe mostrou a condição de nosso povo. Logo cairiam as pragas, e eles não estavam preparados. Não havia nenhuma reunião em andamento, e o Espírito do Senhor desceu sobre ela quando chegou ao local do acampamento. Então, não estava tendo reunião. O Espírito Santo desceu sobre ele quando chegou ao local, sobre ela. E voltando-se para a senhora Mackin, aí... Para a senhora. Sim. E voltando-se para a senhora Mackin, ele disse, né? Você pode dizer-lhe quais são as palavras que cantou. Aí ela entra e fala agora quais são as palavras que ela cantou. O Senhor colocou esse encargo sobre mim. Eu não pude resistir-lhe. Eu queria tanto contá-lo e cantar tanto aquele cântico. Eu não pude livrar-me disso até que eu fiz. Então, eu queria tanto contá-lo e cantar aquele cântico. Deu muita vontade e ela o fez. Ore, disse eu para a irmã Edwards. E assim eu me levantei no local do acampamento e cantei exatamente o que o Senhor me deu. O Senhor, isto é o que eu cantei. Ele vem vindo, preparai-vos, preparai-vos. E então aquela declaração em primeiros escritos. Quantos vi chegarem ao cair das pragas sem um abrigo? Recebei o Espírito Santo. São essas as palavras que eu cantei. Eu as cantei reiteradas vezes. Eles as ouviram em todas as partes do local do acampamento e se reuniram antes disso, porém o Senhor mostrou-me como eles torceriam as mãos quando as pragas estivessem caindo. O Senhor pode mostrar alguma coisa no momento apenas, melhor do que se o contasse para nós. E assim ele me mostrou como eles torceriam as mãos. E isso colocou sobre mim um fardo maior do que qualquer outro. Bom, foi então que eles nos prenderam. É quando o canto é improvisado, ditado pelo Espírito, que ele é mais admirável. Olha que interessante, ó. Canto improvisado, ditado pelo Espírito. Se a senhora tem alguma luz para nós, e agora pediu o conselho de Ellen G. White, e agora entra Ellen White, e diz o seguinte, ó. Não sei se tenho alguma coisa especial que eu possa dizer. Haverá coisas que acontecerão bem no fim da história terrestre, segundo me foi apresentado, semelhantes a algumas coisas que vocês apresentaram. Mas não posso dizer algo sobre esses pontos agora. Então, não tem muita luz. Ela disse que algumas coisas semelhantes disso vai acontecer no fim. Né? Interessante. Aí o marido. Há alguma pergunta, irmão White, ou alguma outra coisa? Agora? Aí o filho fala. Não sei se há outra coisa senão orar que o Senhor dê à mamãe alguma informação
e então reservar tempo para que as coisas se desenvolvam. É melhor, ao apresentar alguma coisa para ela, expor o assunto de maneira sucinta e com clareza, e então ter, talvez, outra entrevista com ela mais tarde. O homem falou: nós estamos jejuando e orando. Se nos encontramos numa ilusão, desejamos sabê-lo, bem como se estamos certos. A senhora Mackin diz aqui: nossos irmãos certamente pensam que estamos numa ilusão. Que lugar foi esse em que ocorreu o canto de que vocês falaram? Responderam: Mansfield, Ohio, na reunião campal. Ellen G. White diz: nosso povo, pessoas que observam o sábado? Sim, nosso próprio povo. Aí o filho de Ellen White: aquele verso que a senhora Mackin cantou ontem à noite era improvisado ou um hino conhecido? Na reunião de oração na capela do sanatório, o irmão Mackin dera o seu testemunho no serviço de louvor, sendo seguido pela senhora Mackin, a qual cantou. Aí ela respondeu: aquele era um de nossos hinos publicados. Encontra-se no novo inário Christ in Song. O marido falou: ao ouvir aquilo, quase não se pode ter uma ideia de como é seu canto quando as palavras lhe são dadas pelo Espírito Santo. É a coisa mais maravilhosa quando ela canta. Glória! Também essa mesma palavra que a Ellen White falava quando entrava em visão, lembra? 3 vezes glória, cada vez mais fraquinho. Glória. Ela diz que ao cantá-lo, parece estar na presença de Jesus com os anjos. Repete diversas vezes a palavra glória. Ela foi testada com o piano. E os músicos dizem que é uma anomalia, a gravidade e a altura com que ela o faz. Só pode fazê-lo quando ora no Espírito e é dotada de poder especial. A senhora Mackin diz assim: nós não temos esse poder, só quando buscamos a Jesus. Marido fala: o Senhor nos deu poder, irmã White, para expulsar demônios. Muitas pessoas estão possessas de demônios. Lembro-me de uma declaração que a senhora escreveu alguns anos atrás, dizendo que muitos estavam tão verdadeiramente possessos de demônios como nos dias de Cristo. Quando estamos numa reunião e esses demônios se acham ali, eles podem levar as pessoas a fazer coisas estranhas. Eu notei na Bíblia que quando Jesus estava no templo, os demônios saíam imediatamente. Cale-se e saia dele. O Senhor nos manda deitar as pessoas para que os demônios não as lancem no chão quando elas saem. No chão, quando eles caem. Verificamos no princípio que quando começamos a repreender esses demônios, eles muitas vezes fecham os olhos dessas pessoas e às vezes as induzem a latir como um cão. E lhes espicham a língua. Mas quando continuamos a repreendê-los, os olhos se abrem e elas se acalmam e os demônios saem. Ué, aqui não tem o resto da frase. Estranho. Pode ter sido borrado ou ininteligível. Lembra que foi estenografado, escrito às pressas assim, né? Pois bem, é pelo dom do Espírito que o Senhor nos diz quando os demônios saíram e que todos eles se retiraram. Então, pode ficar tranquilo que já saiu. Eles ouviam o Espírito Santo dizer, segundo eles aqui. Uma senhora em especial tinha 6 demônios e ela disse que percebeu exatamente quando eles saíram. Isso parecia repuxá-la em todas as partes do corpo. Nossos irmãos afirmam, porém, que não podem estar nos últimos dias. Mas notamos que isso coincide exatamente com o que o Senhor disse no último capítulo de Marcos, na Grande Comissão. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e assim por diante. A senhora Mackin diz: nós também não recebemos tudo isto imediatamente. O marido: leia os versos restantes de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Amém. Nossa experiência, pelo que somos capazes de discernir, está de acordo com a Bíblia. Eis aqui algumas coisas que eu gostaria de ler. Nesse ponto, o irmão Mackin leu trechos, incluindo o que se segue, de um artigo da irmã White em Review and Herald, de 11 de abril de 1899, com o título A Reunião Campal de Newcastle. Quer dizer, Novo Castelo, Newcastle. Durante a noite do primeiro sábado da reunião de Newcastle, eu parecia estar numa reunião. Isso que é Ellen White falando, né? Um trecho de Ellen White que eles citaram aqui. Durante a noite do primeiro sábado da reunião de Newcastle, eu parecia estar numa reunião apresentando a necessidade e a importância de recebermos o Espírito. Esta era a ideia central de meu trabalho, a abertura de nosso coração ao Espírito Santo. O estenógrafo aqui não mencionou o lugar exato em que o irmão Mackin começou a ler o artigo e onde ele parou, mas foi lida pelo menos uma parte considerável. Ok. Ralph Mackin, o marido, diz: há uma pergunta em conexão com o recebimento do poder do alto que me parece ser tão apropriada presentemente como nos dias dos apóstolos. Então qual que é essa pergunta? Qual é a evidência? Se nós o recebermos, ele não terá o mesmo efeito fisiológico sobre nós que teve naquele tempo? Pode-se esperar que falemos como o Espírito nos concede que falemos. Agora vem Ellen G. White, no futuro teremos provas especiais da influência do Espírito de Deus. Então, no futuro vai ter de Deus mesmo, autêntico. Tempo do fim, se não aconteceu ainda que eu saiba. Especialmente nas ocasiões, quando que vai acontecer aqui? Nos anos 2000 e tanto. Nas ocasiões em que nossos inimigos forem mais fortes contra nós. Chegará o tempo em que veremos algumas coisas estranhas. Então não é por ser estranha que não é de Deus. Nós veremos algumas coisas estranhas, mas exatamente de que maneira? Se de modo análogo a algumas das experiências dos discípulos depois que eles receberam o Espírito Santo. Ela cita também, não só o caso de Mac, mas também o caso... não só o caso de Mac, ela cita, mas também o caso dos discípulos também. Aos discípulos. Né? Se vai ser parecido com os discípulos após a ascensão de Cristo, né? Não podemos afirmar. Ela diz, há alguma das experiências dos discípulos depois que eles receberam o Espírito Santo. Ok? Porque aqui o contexto a mulher de Mac, ela cantava, certo? E o Espírito Santo vinha sobre ela, ela cantava. Ela teve uma parte aqui que a gente leu que ela nem sabia o que ela estava cantando, mas depois lhe veio na revelação. E também o apóstolo Paulo fala também sobre o canto também, lá em 1 Coríntios 14, certo? E daí por diante. Ralph Mackin, marido. Oraremos continuamente ao Senhor sobre isto, pedindo que Ele lhe dê luz a esse respeito. Que Deus dê luz a Ellen White a esse respeito. Assim, deixo-lhe o nosso endereço, e se a senhora tiver alguma coisa para nós depois disto, teremos prazer em recebê-lo. O filho de Ellen White diz: passareis provavelmente alguns dias aqui, não é mesmo? Se o Senhor nos disser que nossa obra está terminada agora, iremos embora. Se disser que esperemos, nós esperaremos. Ele nos guia. Quando apresentei esta mensagem a diversas congregações, o Espírito de Deus testemunhou em nosso favor. Muitos choraram e disseram: necessitamos de poder, necessitamos de ajuda, esse é o poder prometido, busquemos a Deus. A esposa de Mackin: a verdadeira prova é o amor. O marido: Satanás quer impedir esta obra. Somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Eu o apresento segundo está em primeiros escritos. Quando os anjos estão prestes a soltar os 4 ventos, Jesus olha com piedade para o remanescente e com as mãos erguidas exclama: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ele o repete 4 vezes, pois o seu povo ainda não está selado.
encarrega um anjo de voar rapidamente até os 4 anjos que seguram os 4 ventos, com a mensagem: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. E quando apresento essas coisas à congregação, são principalmente os mais fervorosos e devotos que parecem ser influenciados por elas. Tá. A irmã White começou então a falar e continuou durante cerca de meia hora. Ela contou um incidente após o outro relacionado com os seus primeiros trabalhos, pouco depois da passagem do tempo de 1844. Lembra lá a causa no leste? Nós lemos na mensagem passada. Suas experiências com formas incomuns de erro naqueles dias e em anos posteriores fizeram com que tivesse receio. White tinha receio de qualquer coisa que se assemelhasse a um espírito de fanatismo. À medida que foi prosseguindo, a irmã White falou de alguns que tinham estranhos movimentos do corpo e de outros que eram governados, em grande parte, por suas próprias impressões. Repare que ela começou a ver isso, depois que eles falaram essas coisas aqui. Pode haver certo nível de pretensão, primeiro deixa eu mencionar aqui, ele diz que o Espírito Santo é que nos guia, vai para lá, vai para cá, se bem que isso aqui é bíblico, né? Paulo também não vai para lá, vai para Macedônia, abriu-se uma porta, mas sobre sair da presença de alguém ou não, o fato é que, Satanás quer impedir essa obra. Eles afirmam, né? Pode haver um toque de pretensão, isso aqui é de Deus, afirmando, mas o fato é que antes disso ela não lembrou. Agora, Ellen G. White fala, começou então a falar e continuou durante cerca de meia hora. Ela contou um incidente após o outro, já li isso aqui, né? Fanatismo, ela tinha receio de que se repetisse. À medida que foi prosseguindo, a irmã White falou de alguns que tinham estranhos movimentos do corpo e de outros que eram governados, em grande parte, por suas próprias impressões. Eram governados. Alguns pensavam que era errado trabalhar. Olha, isso aqui é um outro ponto de fanatismo que nós não anotamos da vez passada, aqui na palestra passada, e que Paulo também combateu lá, se não me engano, na Galácia. Tessalonicenses. Alguns não queriam trabalhar lá. Só quem trabalha que pode comer e coisa assim, né? Isso. Alguns pensavam que era errado trabalhar. Outros criam que os justos mortos haviam sido ressuscitados para a vida eterna. Alguns procuravam cultivar um espírito de humildade rastejando no chão. Isso aqui não é com Mackin, isso aqui é Ellen White relembrando a causa no leste lá, né? Outros dançavam e cantavam glória, 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 repetidas vezes. De vez em quando uma pessoa pulava para cima e para baixo sobre o soalho, com as mãos erguidas, louvando a Deus, e isso durava cerca de meia hora de uma vez. Nós já lemos isso e realmente vimos que é fanatismo, e aí a gente está relembrando isso da década de 1850, por ali, né? Depois de 44. Entre os que tomavam parte nessas extraordinárias formas de fanatismo, havia alguns que outrora tinham sido fiéis, irmãos e irmãs tementes a Deus. Os estranhos movimentos do corpo e espírito eram levados a tais extremos, que em alguns lugares os magistrados, né, as autoridades civis, se viram obrigados a restringi-los, lançando-os na prisão. A causa de Deus incorreu assim em descrédito e levou anos para superar a influência que essas exibições de fanatismo tiveram sobre o público em geral. A irmã White contou também como teve reiteradas vezes de enfrentar esses fanatismos de maneira direta e repreendê-lo severamente no nome do Senhor. Salientou o fato de que temos uma grande obra para fazer no mundo e que nossa força sobre o povo está no poder que acompanha a clara apresentação da palavra de Deus, do Deus vivo. A lei de Jeová deve ser exaltada e tornar-se honrosa, e os diversos aspectos da mensagem do terceiro anjo devem ser delineados. Então, diversos aspectos
devem ser delineados com clareza diante das pessoas, para que todos tenham oportunidade de ouvir a verdade para esse tempo e decidir antes de obedecer a Deus do que aos homens. Se nós, como uma igreja, dessemos lugar a qualquer forma de fanatismo, a mente dos descrentes seria desviada da palavra. Então, não pode ser desviada da palavra. A palavra deve ocupar sempre uma posição central. A palavra viva para as realizações de homens mortais. E apareceria mais do humano do que o divino. Isso é ruim. Além disso, muitos seriam repelidos, quer dizer, afastados, por aquilo que, para o seu entendimento, parece ser antinatural e toca as raias do que é fanático, ou seja, chega às bordas, ao limiar do que é fanático. Assim, a proclamação da mensagem para esse tempo seria consideravelmente prejudicada. O Espírito Santo age de um modo que apela para o bom senso das pessoas. Olha só, agora uma proposta interessante, vamos ver o que é isso. No meio do relato da irmã White, em suas primeiras experiências com fanatismo, o irmão Mackin fez a seguinte proposta. Se tivéssemos agora o espírito de oração e esse poder viesse sobre minha esposa, a senhora seria capaz de discernir se isto é do Senhor ou não? Ora, então fez uma proposta oração, aqui para ver uma demonstração ali ao vivo, para Ellen White ver. E o que ela respondeu? Eu não poderia dizer coisa alguma sobre isso, mas estou lhes contando essas experiências para que saibam que passamos. Procuramos de toda maneira possível livrar a igreja desse mal. Declaramos, no nome do Senhor Deus de Israel, que Deus não age por meio de seus filhos de um modo que traga desonra para a verdade e que ocasione desnecessariamente profundo preconceito e acerba oposição. Porque tem ocasiões em que é necessariamente que venha preconceito, como em outras questões da lei de Deus, mas quando não é necessário, né? Então isso é ruim. Deus não age dessa forma. Em nosso trabalho devemos adotar uma atitude direta e procurar alcançar as pessoas onde elas se encontram. Aí Ralph Mackin, o marido, fala assim, ó, recordo ter lido muita coisa a esse respeito no volume 1 de Testimonies for the Church, né? Testemunhos para a Igreja. Sua experiência em repreender o fanatismo e da causa no leste, quando eles marcaram tempo, creio que em 1855. Alguns dançavam para cima e para baixo, cantando glória, 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 glória. Por vezes eu ficava sentada, quieta. Ellen White falando isso aqui. Até que eles terminassem. E então eu me levantava e dizia, lá em 1854, e por volta, essa não é a maneira por que o Senhor opera. Ele não causa impressões assim. Precisamos dirigir a mente do povo à palavra, como fundamento de nossa fé. Reiteradas vezes mostra. Eu era apenas uma criança naquele tempo. Ellen White diz, e todavia tinha de dar repetidamente meu testemunho contra essa estranha operação. Assim, criança entre aspas, né? Criança no sentido mais amplo, era jovenzinha. E sempre, desde então, tenho procurado ser muito cuidadosa para que alguma coisa dessa espécie não entrasse outra vez entre o nosso povo. Toda manifestação de fanatismo desvia a mente da evidência da verdade, a própria palavra. Então, não é toda manifestação de línguas desvia as pessoas da palavra, mas toda manifestação de fanatismo. Esse é o ponto. Tá? Vocês talvez tomassem uma atitude coerente. Ó, isso aqui é importante. Vocês talvez tomassem uma atitude coerente. Mas aqueles a quem influenciassem poderiam tomar uma atitude muito incoerente. Interessante que Ellen White aqui diz isso. E em resultado teríamos dentro em breve as mãos cheias de algumas coisas que tornaria quase impossível dar aos incrédulos a justa impressão de nossa mensagem e de nossa obra. Precisamos ir ao povo com a sólida palavra de Deus
e quando eles receberem essa palavra, o Espírito Santo poderá vir, mas ele vem sempre, como eu declarei antes, por uma maneira que se recomenda ao discernimento das pessoas. Então, ele vem sempre por uma maneira que se recomenda ao discernimento. Em nosso falar, nosso canto, em todos os nossos cultos espirituais, devemos revelar a calma, a dignidade e o piedoso temor que atua em todo verdadeiro filho de Deus. A Ellen G. White continua, ó. Aqui, ó. Há constante perigo de permitir entrar em nosso meio alguma coisa que consideremos como operação do Espírito Santo, mas que na realidade é o fruto de um espírito de fanatismo. Então ela diz que há um constante perigo de que entre algo que não é de Deus. Parecido com o que Jesus advertiu. Né? Acautelai-vos, muitos virão, cuidado que ninguém vos engane, né? Vigiai. Jesus não falou assim, né? Não haverá mais profeta. Ele falou, cuidado com os falsos. E, de fato, houve profeta. Aqui ela não está dizendo que há constante perigo de entrar em nosso meio o falar em línguas. Não, ela fala o perigo de fanatismo. Porque, de fato, ela diz que haverá coisas semelhantes no futuro. Né? Estamos discernindo isso aí bastante bem diferenciar. Enquanto permitirmos que o inimigo da verdade nos conduza a um caminho errôneo, não podemos esperar chegar aos sinceros de coração com a terceira mensagem angélica. Devemos ser santificados mediante a obediência à verdade. Então, qual que é o dever? Santificados pela obediência. Foco na Bíblia, na palavra. Temo que qualquer coisa que tenha a tendência de desviar a mente das sólidas provas, por isso que nós temos buscado nos centralizar no estudo, não desviar a mente das sólidas provas da verdade, tal como se revela na palavra de Deus. Temo isto. Precisamos pôr nossa mente dentro dos limites da razão. Não seja que o inimigo penetre de maneira a pôr tudo em desordem. Há pessoas de temperamento excitável, facilmente induzidas ao fanatismo. E permitíssemos nós que penetrasse em nossas igrejas qualquer coisa que levasse tais pessoas ao erro, veríamos pronto esses erros levados a extremos. E então, devido à atitude desses elementos desordenados, viria um estigma a todo o corpo dos Adventistas do Sétimo Dia. Olha, é parecido com uma motosserra. Uma motosserra é muito útil, mas só que é perigoso. A gente não entrega uma motosserra para um jovenzinho de 14 anos, né? Toma, vai lá cortar os galhos para mim. Não, tem que ser alguém apropriado. Então, o dom de línguas é parecido, o dom de profecia. Pode facilmente descambar para a pessoa que está preparada, porém, vocês talvez podem ser coerentes, diz antes aqui. Mas os outros, então, há perigo do mau uso, disso descambar, de se desviar. Nesse caso aqui de Mackin, né? Já lá na causa do leste, parece que realmente não era disso, que foi outro espírito. Não foi motosserra, uma coisa útil de Deus, que pode descambar facilmente, mas ali de fato era uma falsificação. Sempre o ponto não está baseado na Bíblia. Aqui, a âncora. Tenho estudado a maneira de fazer publicar novamente algumas dessas experiências antigas, para que mais pessoas dentro do nosso povo sejam informadas. Pois, de há muito, tenho conhecimento de que o fanatismo se manifestará outra vez, em diferentes maneiras. Então, podemos esperar que ele se manifestará outra vez. Mas também o verdadeiro vai se manifestar. Então, nós não podemos rejeitar o verdadeiro, temendo de que necessariamente vai ser fanatismo. O fanatismo vai se manifestar outra vez em diferentes maneiras. Devemos fortalecer nossa posição demorando a mente na palavra. Amém? Pela graça de Deus, nós queremos fazer isso para que sejamos fortalecidos
e evitar todas as esquisitices e cultos religiosos estranhos, que alguns seriam muito prontos em pregar e praticar. Né? Evitar esquisitices e cultos religiosos estranhos. Mas acontecerá também algumas das coisas estranhas, lembra? Onde é que está isso? Aqui, ó. Ellen G. White profetizou de que no futuro teremos provas especiais da influência do Espírito de Deus, não é do fanatismo, e que haveria coisas estranhas. O fato de ser estranho, repito, não por si mesmo não é suficiente para dizer que se é de Deus ou do diabo. Tanto de Deus como do fanatismo são coisas estranhas. Estranhos, ó. Caso permitíssemos que a confusão penetrasse em nossas fileiras, não poderíamos libertar disso nossa obra, como devíamos fazer. Estamos procurando libertá-la agora, de toda maneira possível. Pensei que devia relatar-lhes essas coisas. Agora o marido, ó. Bom, agora, aquilo que a senhora declarou não corresponde com a nossa experiência. Temos sido muito cautelosos nessa questão e achamos que a experiência pela qual passamos e que procuramos delinear-lhes sucintamente esta manhã condiz exatamente com a experiência dos servos de Deus na antiguidade, segundo é apresentada na palavra. Ellen G. White responde: durante os anos do ministério de Cristo na Terra, piedosas mulheres auxiliavam na obra que o Salvador e seus discípulos estavam levando avante. Se os que se estavam opondo a esta obra houvessem encontrado qualquer coisa fora de lugar na conduta dessas mulheres, isso teria encerrado a obra imediatamente. Né? Digamos assim, ó, lembra Maria Madalena, Salomé, que assistiam, né? A Bíblia diz, se alguma delas tivesse flertado com Jesus ou com outro discípulo, né? Ficado, alguma coisa assim, isso aí teria... Ou algum roubo, né? Também porque elas também ajudavam. Sim. Né? Ministrava ali, ou seja, suas ofertas, né? Para ajudar os discípulos. Isso aí teria encerrado a obra imediatamente. Mas ao passo que mulheres labutassem com Cristo e os apóstolos, todo o trabalho era dirigido num plano tão elevado que se achava acima da sombra de qualquer suspeita. Plano tão elevado, em contraste com rebaixar a norma, lembra lá? Não podia ser encontrado nenhum motivo de acusação. A mente de todos era encaminhada para as Escrituras, não aos indivíduos. A verdade era proclamada inteligentemente e com tanta clareza que todos podiam compreender. Agora, temo que algumas coisas de natureza fanática sejam introduzidas entre o nosso povo. Há muitos que precisam ser santificados, mas devem ser mediante a obediência à mensagem da verdade. Estou escrevendo sobre esse assunto hoje. Nesta mensagem há uma bela coerência que apela ao raciocínio. Não podemos permitir que elementos excitáveis entre nós se exibam de um modo que destrua nossa influência sobre aqueles que desejamos atingir com a verdade. Levou anos para superarmos a impressão desfavorável que os incrédulos tiveram dos adventistas, por haverem chegado ao seu conhecimento as manifestações estranhas e ímpias de fanáticos entre nós durante os primeiros tempos de nossa existência como um povo separado. Agora o marido fala, ó, bom, agora isso que a senhora nos está dando deve ser considerado como um testemunho sobre o Espírito ou é simplesmente um conselho em relação com sua experiência? Ellen G. White diz, eu estou lhes apresentando história. Mas não dirá que isto se aplica ao nosso caso agora, até que tenha mais luz a esse respeito? Perguntas bem diretas, ao ponto, né? Não posso dizer, mas parece ser dessa índole, segundo receio. Parece ser da índole daquilo que enfrentei reiteradas vezes. Aí o filho de...
o que vai acontecer, né? Que ela diz, que ele está perguntando, não é isso? Não, ele está dizendo se isso que os Mekin passaram Nosso caso agora. é parecido, é análogo àquilo que a causa do leste passou, ou seja, Isso, fanático. Isso. Ellen White diz que ela o receia. Parece ser da índole daquilo que enfrentei reiteradas vezes. Bom, o filho de Ellen White disse, são 12 horas agora, meio-dia. Gostariam de descansar antes do almoço? A Ellen White diz, bom, eu não podia deixar que fossem embora antes que eu dissesse o que disse. Afirmo, sejam cautelosos. Não permitam que apareça qualquer coisa que tenha laivos. O que é laivos? Vamos colocar aqui no dicionário. Ideias superficiais, noções, rudimentos, indícios, vestígios, mostras. Não permitam que apareça qualquer coisa que tenha laivos de fanatismo e que outros iriam praticar. Então, isso aqui serve para nós também. Não permitamos que apareça qualquer coisa que tenha amostras, embriões, né, vestígios de fanatismo e que outros iriam praticar. Há alguns que são ansiosos por exibir-se. Isso aqui é errado, não querer exibir-se. Eu acredito aqui que a profetisa, ela foi muito clara aqui, né, na questão dele, porque ela diz assim, antes de vocês ir embora, eu quero dizer isso aqui, Antes de vocês ir embora, eu quero falar isso aqui. Sejam cautelosos, não permitam que apareça qualquer coisa que tenha laivos, indícios de fanatismo e que outros iriam praticar. Então, eu acredito que se ela tivesse falado para mim assim, o meu irmão Adilon, não permita que nada de fanatismo apareça no que você está falando, no que você crê. Não foi muito claro isso aqui? Ela estaria me condenando? Claro que não, né? Não, está te advertindo para que não entre por um certo rumo. Isso, não entra. Então, de fato, ele estava sendo coerente em conversar com ela, em perguntar se o caso dele se assemelhava ao que ela viu lá no leste, né? Sim. Pois é, então. Não permitam, tá? Alguns são ansiosos por exibir-se, e eles praticarão tudo que vocês fizerem, quer seja do mesmo teor ou não. Tenho tido muito cuidado para não suscitar alguma coisa de índole estranha entre o nosso povo. Ralph Mackin. Mas é verdade que quando vier o Espírito Santo, segundo é declarado em suas obras, muitos se volverão contra isso, declarando que é fanatismo. Acho que ele se refere àquele texto lá, né, que será chamado de falsa luz por aqueles que se recusam a andar em sua glória progressiva. É verdade. Não é verdade que vai ser assim? É verdade. Ela diz, é claro que farão isso. E por esta razão devemos ser muito cautelosos. É por meio da palavra, how to tell, não de sentimentos ou de excitação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. Então a influência deve vir da palavra. Podemos permanecer em segurança sobre a plataforma da palavra de Deus. A palavra viva está repleta de evidências e maravilhoso poder acompanha sua proclamação em nosso mundo. Aí o marido diz, bom, não queremos cansá-la. Louvado seja o Senhor, diz a esposa. Ellen White, levantando-se e trocando apertos de mãos, deseja que o Espírito do Senhor seja com os irmãos, com vocês e comigo. Amém. Não deu beijinhos na bochecha, mas aperto de mão. É. Devemos ser como criancinhas de Deus, Ellen White dizendo. O poder de sua graça não deve ser mal compreendido. Devemos recebê-lo com toda a mansidão e humildade de espírito, para que Deus mesmo cause impressão na mente das pessoas. Espero que o Senhor os abençoe e lhes dê um sólido fundamento, um fundamento que é da palavra do Deus vivo. 1908. Agora temos mais uma página e um pouco, temos mais até aqui, para ler o que ela escreveu posteriormente, uma carta que ela escreveu
em 31 de dezembro de 1908, ou seja, quanto tempo depois dessa entrevista, quanto tempo depois dessa entrevista, 12 de novembro, e aqui 31 de dezembro, quer dizer, umas 6 semanas mais tarde, depois dessa entrevista, ela escreveu uma carta para os irmãos Mackin. Vamos ler essa carta. Senhor e senhora Ralph Mackin, prezados irmão e irmã, recentemente em visões da noite, 10 de dezembro, foram-me reveladas algumas questões que vos preciso comunicar. Foi-me mostrado que estáis cometendo alguns lamentáveis erros. Em vosso estudo das Escrituras e dos testemunhos, chegastes a conclusões errôneas. Então, no estudo, chegou a conclusões errôneas. A obra do Senhor seria grandemente mal compreendida se continuastes a trabalhar como começastes. Dais falsa interpretação à palavra de Deus e aos testemunhos publicados, e então buscais levar adiante uma obra estranha em harmonia com vossa concepção de seu sentido. Supondes que tudo que fazeis é para a glória de Deus, mas estáis enganando vós mesmos e enganando a outros. No falar, cantar e em exibições estranhas que não estão em harmonia com a obra genuína do Espírito Santo, sua mulher está ajudando a introduzir um aspecto de fanatismo que causaria grande dano à causa de Deus, caso lhe fosse permitido qualquer lugar em nossas igrejas. Não condena fundamentalmente, vocês estão totalmente errados, mas alguns erros, introduzir algum aspecto, está ajudando, pode ser depois da entrevista também. Supusestes até que vos é dado poder para expulsar demônios. Por vossa influência sobre mentes humanas, homens e mulheres são levados a crer que estão possessos de demônios. Então, tem pessoas que acham que estão endemoniados e que o Senhor vos designou como instrumentos seus para expulsar esses espíritos maus. Eu acho que estou endemoniado também, sabe? Eu me sinto deprimida. Expulsa. Mas só que não está endemoniado. Então, homens e mulheres são levados a crer que estão possessos de demônios e que o Senhor vos designou como instrumentos seus para expulsar esses espíritos maus. Foi-me mostrado que precisamente tais aspectos do erro que fui compelido a enfrentar entre os crentes do Advento após o passar do tempo de 1844 se repetirão nesses últimos dias. Então, quais aspectos que vão se repetir nos últimos dias? Porque a gente fala que, o fanatismo vai se manifestar outra vez. Então, quais aspectos que vai se manifestar outra vez? Aqui, tais aspectos se repetirão nesses últimos dias. Em nossa antiga experiência, eu tive de ir de lugar em lugar e transmitir uma mensagem após a outra a grupos de crentes desapontados. As evidências que acompanhavam minhas mensagens eram tão grandes que os sinceros de coração receberam como verdade as palavras proferidas. O poder de Deus foi revelado de maneira acentuada, e homens e mulheres foram libertos da perniciosa influência do fanatismo e da desordem, e conduzidos à unidade da fé. Meu irmão e minha irmã, tenho uma mensagem para vós. Estais baseados numa falsa suposição. Há muito do próprio eu entretecido em vossas exibições. Satanás entrará com fascinante poder através dessas exibições. Muito do próprio eu entretecido. É mais que tempo de vos deterdes. Caso Deus vos houvesse dado especial mensagem para seu povo, andaríeis e trabalharíeis em toda a humildade, não como se estivesseis no palco de um teatro, mas na mansidão de um seguidor do humilde Jesus de Nazaré. Exerceríeis uma influência de todo diversa
da que tendes estado a exercer. Estaríeis ancorados na rocha, Cristo Jesus. Meus queridos e jovens amigos, vossa alma é preciosa à vista de Deus. Cristo vos comprou com seu precioso sangue, e não quero que acalenteis uma falsa esperança, trabalhando em linhas falsas. Certamente estáis num trilho falso agora. E rogo-vos, por amor de vossa alma, que não arrisqueis mais a causa da verdade para esses últimos dias. Por amor à vossa própria alma, considerai que o modo em que estáis trabalhando não é a maneira pela qual deve ser promovida a causa de Deus. O sincero desejo de fazer bem a outros levará o obreiro cristão a afastar todo o pensamento de introduzir na mensagem da verdade presente quaisquer ensinos que conduzam homens e mulheres ao fanatismo. Não pode ser um ensino da Bíblia, porque a Bíblia nunca conduz ao fanatismo. Deve ser alguma coisa fora, não centrada na palavra de Deus. Quaisquer ensinos que conduzam homens e mulheres ao fanatismo. Precisamos exercer o maior cuidado a esse respeito. Alguns dos aspectos da experiência por que estáis passando põem em perigo não somente vossa própria alma, mas a de muitos outros, porque apelais às preciosas palavras de Cristo, segundo registradas nas Escrituras, e aos testemunhos, para testar a genuidade de vossa mensagem. Estais enganados em supor que a preciosa palavra, que é a realidade e verdade, e os testemunhos que o Senhor deu para seu povo, são vossa autoridade. Sois movidos por impulsos errôneos, e estáis vos apoiando com declarações que desencaminham. Tentais fazer com que a verdade de Deus sustente sentimentos falsos e ações incorretas, que são incoerentes e fanáticas. Isso torna 10 vezes, ou melhor, 20 vezes, mais difícil a obra da igreja no relacionar o povo com a verdade da mensagem do terceiro anjo. E agora a parte final aqui, ó. Foram-me dadas à noite passada instruções para nosso povo. Parecia-me estar numa reunião em que se faziam apresentações da obra estranha do irmão Mackin e sua mulher. Fui instruída de que era uma obra semelhante à que foram conduzida em Orrington, no estado de Maine, e em vários outros lugares depois da passagem do tempo de 1844. Então, era uma obra semelhante. Foi-me mandado falar decididamente contra essa obra fanática. Foi-me mostrado que não era o Espírito do Senhor que estava inspirando o irmão e a irmã Mackin, mas o mesmo espírito de fanatismo que sempre busca a entrada na igreja remanescente. Sua aplicação da escritura e seus movimentos singulares é má aplicação escriturística. A obra de declarar pessoas possessas do diabo e depois orar com elas e pretender expulsar os maus espíritos é fanatismo que trará descrédito a qualquer igreja que sancione tal obra. Foi-me mostrado que importa não encorajar tais demonstrações, mas guardar o povo com um decidido testemunho contra aquilo que traria uma mancha ao nome dos adventistas do sétimo dia e destruiria a confiança do povo na mensagem de verdade que precisam dar ao mundo. Tá? Então, finalizou aqui o capítulo, tá? O caso Mackin. Tá? Fanatismo. A gente leu bastante. Temos bastante, né? E eu vou colocar aqui a câmera de volta no seu estandarte. Foi um capítulo longo, né, Adilon? Qual foi a sua impressão do caso Mackin? Ralph e a esposa. Eu tive dando uma olhada aqui, que eu acredito que essa... Como a irmã White ela foi bem direta, né, onde terminou a entrevista ali e tal, ela falou que para ele tomar cuidado para não entrar fanatismo, né? Eu creio que essa última leitura, né, a gente poderia até achar evidência, né, mas pelo que ela falou, eu acredito que essa última leitura, né, do fanatismo, dessa forma dele fazer, que ela estava condenando, acredito que tenha sido antes.
Desculpa, o que tem sido antes? Essa repreensão que ela fez a ele aqui nesses últimos capítulos que a gente leu, entendeu? Porque assim, ela fala claramente para ele, né? Para ele não permitir entrar o fanatismo, certo? Porque senão as pessoas iam imitar, ele poderia, de alguma forma, ser coerente, mas as pessoas talvez não, né? Não seria, não? Antes, esses últimos capítulos que ela repreende ele, a sua esposa também, Antes do quê? da entrevista, não poderia ter sido. Não sei, teríamos que ver aqui. Já que ela foi tão clara em dizer para ele não permitir entrar o fanatismo ali, assim que terminou a entrevista e tal, e eles foram almoçar. Pode ter sido que a senhora Mackin e o senhor Mackin, aliás, você vê que a ordem sempre é mencionada primeiro o homem, esse é o mau costume que a gente tem tido, é o senhor e a senhora Mackin, ele diz para eles, tomarem cuidado para não permitirem. Pode ser que depois da primeira entrevista eles tivessem se gabado de que Ellen White não condenou, sabe? De que eles tivessem voltado e começado a pregar e empolgados, colocassem muito do eu num palco, né? Estava indo para um rumo errôneo, então acabou contaminando tudo, né? Ellen White disse, portanto, que algumas dessas coisas haverá. De que maneira exatamente, nós não sabemos, mas será genuíno de Deus algumas dessas coisas. Não os elementos que ela menciona, a rota que ela menciona, né? Exibição, movimentos estranhos, né? E também essa questão também dele, os espíritos entram, né? E aí ele ora para que saiam, né? Isso tem tudo a ver com hoje. Ou a pessoa acha que está endemoniada. Isso também. Né? Então, lamentáveis erros estavam cometendo, mas eu repito aqui o texto que eu já mencionei na palestra passada: não tema ninguém ir a extremos, enquanto é um estudioso da palavra, humilhando a alma a cada passo. Cristo deve nele habitar pela fé, ele, seu exemplo, era sereno, andava em humildade, possuía verdadeira dignidade, tinha paciência. Caso nós, individualmente, possuamos esses traços de caráter que aceitem a justificação pela fé, não haverá extremistas. Aqui está o antídoto, né? A prevenção, a profilaxia. Não tema, nós não precisamos temer, ter medo de que o estudo da palavra de Deus leve a qualquer fanatismo, porque está centrado. Aqui o ponto muitas vezes era erros, a atenção é distraída da palavra de Deus e para, né, coisas. O dom é como se fosse uma sobremesa, né? Mas agora a criança, né, no almoço já quer começar a comer sobremesa de novo. Não, primeiro vem o feijão, arroz, aqui a doutrina para estar fundamentada, e depois um toque, um pingo de alfarroba, a sobremesa, né? Mas o alimento, olha só, o apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas. E diz também que as palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas a nossos dias. A advertência de que em público não, né? Cuidado, com ordem e decência, né? Isso aí se aplica e são adaptados especialmente aos nossos dias e ainda mais a nós que estamos nos últimos dias em que acontecerão algumas coisas estranhas também. Então, nada melhor do que conhecer o rumo falso, que quando acontecer nós não nos exibamos um palco, né? Mas andar com humildade diante de Deus, né? Vigiar os nossos sentimentos para que não haja nenhuma exaltação própria. Muitas vezes Deus não dá um dom porque sabe que a gente não vai aguentar. É como, por exemplo, imagina, ó, um ventilador. Se começar a girar muito rápido, se girar, se eu acoplar o motor digamos, de um esmeril, que gira bem rápido, no ventilador,
né? O ventilador gira mais ou menos devagar. Se começar a girar, o que vai acontecer no momento? Vai explodir, espatifar tudo, né? Ou seja, se Deus vê que nós não estamos preparados para uma exibição, para um dom especial, para essa motosserra, né? Uma rotação mais elevada, ele sabe que isso vai nos destruir, que a gente vai logo descambar, como eles aqui descambaram, para exibicionismo, né? Agora expulsar demônios. Então ele vê, infelizmente, é mais seguro não dar essa alta rotação. Então é mais seguro não dar esse dom, porque eles vão se desencaminhar, é muito perigoso, sabe? Mas se nós estivermos exercitando nossa humildade dia a dia, nos humilhando perante Deus, e mesmo quando acontecer, nos humilhar perante Deus, não achar que estamos num palco, tentar influenciar e aumentar, sabe? Mas andar humildemente com teu Deus, né? Então Deus pode dar esse dom que vai ser para edificação própria. Falar em línguas, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, se não houver intérprete. Mas quando houver intérprete, edifica a todos. Profetizar, edifica a todos. Mas se nós não estamos preparados para essa alta rotação, Deus então não dá. Eles não estão se humilhando, não estão preparados. É melhor postergar mais, sabe? Então, os dons são dados de acordo com a capacidade, não são os talentos. A cada um, né? A um deu 5, a outro 10, a outro 2 e a outro 1. A cada um deu segundo a sua capacidade de aguentar, né? Às vezes é demais para alguém e já vai começar a se orgulhar. Aí acabou sendo uma maldição. Então, louvado seja o nome do Senhor por essas palavras de admoestação e advertência, aonde outros já bateram a cabeça para a gente poder ver, opa, perigo ali já naufragou um navio, não chega perto daquela rocha lá, para a gente poder chegar ao porto seguro. Amém? Amém. Amém. Vamos então encerrar com uma oração. Só o seu. Tá. Louvado e santificado, Pai, seja o teu nome. Obrigado por essas advertências de perigos dos últimos dias e também pela expectativa de que nós vamos sim experimentar coisas sobrenaturais, maravilhosas. Tire de nós, Senhor, o temor, mas que possamos estar bem fundamentados na tua palavra. E se estamos equivocados em algum ponto, temos a humildade de poder aceitar a correção. Verdade. E corrigir-nos. Mas nós não queremos colocar um ponto cego e não estudar isso ou aquilo, tudo que vem da tua palavra, inspirado, Bíblia e Ellen White, temos a humildade de aceitar sempre. Obrigado por essas instruções, portanto. E queremos seguir a instrução de Paulo aqui, do Espírito Santo, pedir o dom de profecia. Amém. Buscai com zelo e buscai abundar neles. Senhor, queremos nos preparar e também, portanto, derrama sobre nós o dom de profecia, o dom de falar em línguas, o dom de orar em línguas, de acordo com o que melhor glorifique o teu nome e edifique a tua igreja, os 7.000, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém. Ao remanescente. Portanto, una-nos na tua verdade, pessoas selecionadas tuas, que também estão não dando ouvidos a fofocas em grupos, mas estão estudando a evidência por si mesmos, examinando como os bereanos. Abençoe cada um de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.